Alô, amigos do Agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você, aqui no Canal Rural, o canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e todas as entrevistas na íntegra estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Mais um entrevistado especial hoje aqui, vamos falar sobre pecuária, vamos falar sobre confinamento, vamos falar sobre a força da pecuária brasileira. Tá aqui comigo o Maurício Lerro, ele que é um grande zootecnista, responsável por muitos confinamentos e que, como o meu diretor sempre pede para entregar o boné, eu esqueço. Maurício, primeiro, olá, obrigado por ter vindo e o boné do Agro 360 para você. Obrigado, Rafael. Um prazer muito grande estar aqui com você, falando sobre aquilo que a gente gosta, né? A gente ama, né? Que a gente ama. Gostar, eu falo que é pouco, tem que amar mesmo. Exatamente. Mas é um prazer muito grande estar aqui com você. Muito bem, obrigado. Eu sei de sua correria toda, foi uma dificuldade pra gente hoje conciliar as agendas para estar aqui, mas deu fazia tempo, né, que a gente tava nessa espera. Bom, o Maurício tem um evento muito bacana, que é a conferência. Primeiro começou com amigos e clientes e amigos do Maurício Lerro. Hoje está aí a quarta conferência Maurício Lerro, um evento fantástico. A gente fala muito sobre isso, mas eu quero falar um pouco dessa trajetória toda. Como é que vem a pecuária na sua vida, Maurício? Rapaz, eu sou zootecnista, eu formei há mais de 30 anos, né? Então mais de 30 já? Formei em dezembro de 90. Eita. Formei pela FASU em Uberaba, e de lá para cá, a gente... Café da manhã, almoço e jantar é só boi que a gente fala em casa, né? Então, nós estamos aí com consultoria, eu trabalho com consultoria, estou sediado em São José do Rio Preto, mas rodo boa parte desse Brasil aí. Quando você formou ali nos anos 90, saindo da faculdade, você saiu convicto, falou, quero mexer com pecuária, de corte, o que você tinha na sua mente para o recém-formado que pode estar nos assistindo agora aí? Rafael, assim, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter mentores na nossa vida, né? Pessoas que já estão na atividade e que já erraram bastante, né? E aí a gente consegue aprender com o erro dos outros, né? Diz que inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros, né? O mediano que aprende com os próprios erros e o idiota é aquele que não aprende nem com os próprios erros, né? Então a gente tem que aprender com o erro dos outros. Então a gente tendo mentores na nossa vida, a gente consegue, às vezes, antecipar um pouco o caminho nosso, né? Encurtar um pouco. Então, assim, tá perto de pessoas boas, pessoas experientes, isso ajuda muito a trajetória. E hoje eu falo isso porque hoje eu sempre ando com estagiário, pessoal recém-formado que está comigo, e isso eu tenho prazer de ensinar, né? Adoro. Ah, mas você vai repetir 10? Vou falar 10 vezes a mesma coisa se precisar, porque eu acho que isso você está fazendo um bem também, né? Não é só ensinar, né? Você está encurtando a vida, o caminho de alguém. Então isso para mim dá muito prazer. E quando você formou, quais eram os seus espelhos ali para te colocar nesse caminho? Eu rodei, depois de formado, eu rodei 6 meses com o professor meu, Fernando Andrade. Devo muito a ele, que foi uma pós-graduação, né? Ele fazia o que você faz hoje? Ele fazia o que eu faço hoje. Ele dava assistência em várias fazendas, né? Não era só confinamento. E aí eu fiquei 6 meses depois de formado andando com ele e vendo o dia a dia mesmo do profissional. E assim, ó, fazer estágio, fazer curso, isso é aprender, né? A gente, eu me considero até hoje um jovem aprendiz, né? Porque assim, quando a gente se fecha para o conhecimento, aí nós estamos ferrados. Porque hoje em dia, principalmente, é muito rápido, né? A informação, ela vem muito rápido, ela muda muito, e a gente tem que estar, eu brinco que assim, é uma esteira isso, e a gente tem que estar andando à frente da esteira. Se a gente ficar parado, a gente vai andar para trás. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando conhecimento. Aí tem as fontes, né, que a gente tem que também dar uma selecionada, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim na internet também, né? Então assim, tem o pessoal da pesquisa que faz um puta de um trabalho, trazendo informação, só que infelizmente essa informação demora em média 10 anos para chegar no campo. Eu não sou pesquisador, eu sou extensionista. Peraí, me explica um pouco sobre isso. Qual a informação que demora 10 anos? A informação que a pesquisa faz e que ela fornece essa informação, ela demora muito tempo para chegar no campo hoje. E eu sou extensionista. Mesmo com essa tecnologia toda, você não tem hoje dificilmente vai ter alguém na fazenda que não tem acesso à internet. O problema é que às vezes ele não tem acesso aos papers que os pesquisadores fazem, né? Mas ele não está disponível para todo mundo? Ele está disponível, mas nem todo mundo tem acesso a isso.
né? Então, assim, com esse monte de informação, fica difícil até para você selecionar essa informação. Uhum. E eu, como não sou pesquisador, eu sou extensionista, o meu papel é exatamente esse, é pegar a informação que está sendo produzida e trazer para o campo. Eu brinco que é assim, ó, o meu papel é transformar o complexo em simples. Porque não adianta eu chegar num confinamento e querer fazer um negócio muito complexo, que a chance de errar é muito grande. Eu tenho que transformar isso numa coisa simples, que seja palpável, né? Que seja fácil da pessoa entender e pôr em prática, né? O arroz feijão bem feito, às vezes é melhor do que tentar fazer muito aprofundado algumas uma coisas. iguaria mal feita, né? Então a gente tem que primeiro fazer o arroz feijão bem feito. Depois, sim, os aditivos que a gente vai usar, ou a forma com que nós vamos fazer, aí é a cereja do bolo. Mas precisa ter o bolo primeiro, né? Sempre que a gente está falando aqui, falando sobre o que o Brasil é maravilhoso, né? As condições climáticas, solo e tudo mais. E eu sei que você vai buscar muita coisa para fora. Sim. Né? Você já me contou aqui, no particular, algumas vezes, sobre que você foi buscar no Canadá, aquele inverno rigoroso, essas coisas todas. E o que você consegue trazer dessas todas as dificuldades que existem lá para a nossa realidade? O que é tão mais, entre aspas, fácil, vamos dizer assim, nas questões climáticas, principalmente? O problema é que eles são muito resilientes, né? Então, essas dificuldades, como diz outro, tempos fáceis fazem homens moles, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Então, assim, eu acho que essas dificuldades que eles passam, o americano, se ele não plantar naquela janela, ele não colhe, porque vai nevar. Então, ele tem que se preparar para fazer tudo dentro de uma janela curta de plantio. Então, assim, em tudo lá é dessa forma. Uhum. Então, isso faz com que a pessoa ela seja muito mais rigorosa com o tempo, com a janela de plantio, com o que fazer naquela época, entendeu? E a gente, como a gente planta milho de outubro a fevereiro, então a gente não tem esse comprometimento com as etapas, né? Então, assim, qual que é a diferença do lavorista para o pecuarista? É exatamente essa, né? É o instinto de emergência, né? Então o cara tem que plantar, tem que passar um herbicida, tem que passar herbicida, é naquela hora, né? O pecuarista, ele é um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Teve a questão da soja agora, nessa falta de chuva que teve recentemente, que teve gente que fez a segunda planta, não deu para fazer a terceira também. Você acha que o Brasil está começando a funilar por uma questão técnica de espaço de tempo? Porque eu soube que teve gente que adiantou um pouquinho o milho porque não dava tempo de fazer a terceira plantio da soja. Posso estar enganado aqui, foi o que eu ouvi dizer pelo menos. Mas assim, a gente ainda tem uma janela um pouco mais longa de plantio. E se ele não conseguiu plantar soja, ele vai plantar algodão, vai plantar milho, ele vai plantar, né? Uhum. E a gente não manda no clima, né, Rafael? Então, assim, a gente tem que, lógico, existem as previsões, mas são previsões. A gente tem que tentar fazer dentro do que a gente pode o melhor possível. Uhum. Então, assim, a janela de plantio, ela existe para a gente ter uma produção melhor, tentar plantar uma safrinha e produzir na safrinha, né? O Brasil é o único país do mundo que tem 2 safras no ano. Único, ninguém consegue fazer isso. E se a gente ainda jogar semente de capim junto com milho, a gente faz a 3ª safra com boi ainda, né? Então, assim, é uma bênção, né? A gente mora num lugar abençoado. Só que a gente tem que ser um pouco mais, como é que eu vou falar? Resiliente. Nós temos que atentar mais aos detalhes. E assim, eu cito como o ciclo pecuário que aconteceu agora, né? Uhum. Então tá todo mundo reclamando do preço do boi, do preço do bezerro, mas isso era previsível. Né? Mas era previsível tão grande essa diferença que tá dando? Era. Porque assim, ó, em 2021, nós tivemos o maior preço do bezerro da história da pecuária. Uhum. Isso nós tivemos a maior retenção de fêmea da história da pecuária. Ela deixou de ir para o frigorífico e deixou de concorrer com o boi. Nós tivemos o maior preço da arroba da história da pecuária. Isso é igual a mola. Quando você puxa ela para baixo, ela vai responder com a velocidade, com a força que você pôs nela. O que aconteceu? Nós tivemos um oceano de bezerros sendo produzidos, né? Aí nós tivemos a maior queda de preço de bezerro da história da pecuária, a maior oferta de fêmea para o abate da história da pecuária e a maior queda do preço da arroba do boi da história. Então, assim, era previsível, né? E essa alta toda se deu por quê ali em 2021?
Porque faltou bezerro. Mas por questões da pandemia ainda, alguma coisa assim? Não. É porque faltou bezerro, porque assim, é o ciclo, né? Só que quando faltou bezerro, o bezerro subiu muito, aí aquele efeito manada, né? Todo mundo começou a criar. Então, quem recriava a fêmea, segurou uma parte dessas fêmeas e começou a emprenhar para produzir aquele bezerro caro, né? Mas se a gente começa a entender melhor o ciclo pecuário, era nítido que ia acontecer isso, entendeu? Do mesmo jeito que agora, nós tivemos a maior oferta de fêmea da história para o abate. Então, assim, isso vai trazer consequência, o bezerro vai ficar caro de novo. Quando? 2025. É previsível. Né? Então, esse ano vai andar de lado, o boi, né? Porque ainda existe uma oferta de fêmea para o abate. Em 2025, o bezerro vai ficar caro, vai reter fêmea de novo, vai faltar a oferta de vaca e novilha para o abate e vai subir o boi de novo. Então, assim, é um ciclo. Essa baixa que começou em 2022, né? Sim. 22 já começou a declinar aí. Mas o pico foi 23 agora, no ano passado. 23 foi aí a coisa complicou mesmo. Que é quando entrou essa bezerrada, né? A desmama, normalmente, quando que é? Março, abril, maio, né? Da estação de monta natural, né? Que é outubro, novembro, dezembro. Então, mas esse ciclo, o ciclo pecuário, que a gente fala tanto dele aqui e tal, e todo mundo coloca a mesma... É interessante de ver que todo mundo que senta aqui fala mais ou menos a mesma coisa em relação ao ciclo pecuário. Qual é o período de baixa dele? Existe uma previsão de quanto tempo fica nessa baixa? Porque tá dando a impressão que está um período maior um pouquinho dessa baixa. Ou isso vem de explicação sobre o que você falou do efeito mola aí? Mas assim, ó, como o rebanho nosso é muito grande, existe uma inércia nisso, né? Então ele demora um pouco para responder a esses efeitos, né? Então ainda existe uma oferta grande de fêmea para o abate. Enquanto tiver essa oferta grande, o preço da arroba não vai subir. Porque metade do abate hoje quase é fêmea. Eu não tenho os números exatos, mas assim, metade do abate em algumas regiões é fêmea ainda. Então assim, eu acredito que o segundo semestre de 2024 começa a diminuir um pouco a oferta de bezerro. Bezerro deve começar a subir. Ninguém tem bolinha de cristal no Brasil, né? Toda previsão é um chute. Quanto mais longa, maior o bicudo, né? Então, assim, deve começar a faltar um pouquinho de bezerro, aí deve subir um pouquinho o valor de bezerro, aumentar um pouquinho o ágio, e aí começa o efeito contrário, né? Aí começa a reter fêmea, começa... Então, eu acho que... E esse ciclo pecuário, antigamente falava-se em 7 anos, que é natural que ele aconteça. Mas ele não tem uma previsão também exata desses números, Não, né? porque aí envolve o seguinte, quando caiu muito o preço do bezerro, você diminui a sua margem de contribuição, né? Então, antes eu precisava vender tantos bezerros para pagar o meu custo fixo. Hoje eu preciso vender mais bezerros para pagar o meu custo fixo, que é a margem de contribuição. E aí, com isso, apertou para o criador. E aí ele teve que vender mais vaca para poder pagar as contas. E junto com isso, taxa de juros subiu. Então, assim, são vários efeitos, né? Várias coisas do mercado, de taxa de juros, que influencia na economia. Foi uma somatória, né, que cruzou junto com esse efeito então, assim, do ciclo, né? São vários fatores que vão criando, né, esse ciclo pecuário um pouco mais longo, um pouco mais curto. Então, não é um negócio também engessado. E no que se refere diretamente a você, que são os confinamentos, quando vem essa baixa, como nós estamos agora, cai o número de boi fechado significativamente? Rafael, aí cria um desânimo, né? Que esse é um problema também. Que às vezes, o confinador que confina o ano inteiro, ele está girando. Então, assim, a arroba do boi subiu, ele matou o boi e ele repôs. A moeda dele é arroba. E a reposição, ela gira mais ou menos baseada no preço da arroba. Tem um ágio de 5%, 8%, tem época que não tem esse ágio. Então, assim, anda junto, né? Então, primeiro, o confinador que gira o ano todo é dessa forma. Mas tem o confinador que confina só uma época do ano, na seca. E aí a arroba do boi, às vezes nessa época, ela não está favorável. Mas ele não tem que pensar no agora, ele tem que pensar que o ciclo é em torno de 90, 100 dias, que ele vai vender esse boi daqui 100 dias.
né? E que às vezes nessa hora vai estar mais favorável, aí ele tem que juntar informação para ir construindo isso, né? Como que ele vai fazer. Então às vezes o cara fala assim, não, eu não vou fechar porque o boi está muito barato. Mas aí ele vai largar um boi de 400 quilos, que a eficiência dele no pasto é baixa, a exigência de manutenção aumenta, ele começa a perder peso, para esperar a hora que vai subir a arroba para depois fechar, não tem como mais isso. Então assim, boi de 400 quilos, ele tem que sair do pasto. Ou ele vai para o confinamento, ou ele vende, que também está tudo certo, vende para quem confina o ano inteiro, né? Mas ele tem que, no final das águas, diminuir a pressão de pastejo da fazenda. Entendi. E quando o regime de pasto para engorda, ele já vai direcionar também. Também. Né? Vai direcionar também para lá. Agora, isso aí é o momento exato da engorda. Dos 400 para frente, ele tem que sair ele tem que, do processo tem de que comer ração. Tem que comer ração. Tem que comer ração. Porque a exigência de manutenção dele sobe muito. Certo, mas você está falando sobre confinamento. Se o cara for regime de pasto, muda alguma coisa nesse sentido? Muda também. Hoje a gente tem bastante projeto de semi-confinamento, que é a pasto, que é muito bom, né? Nas águas. Porque nas águas eu tenho oferta de pasto em quantidade e qualidade. Eu entro com uma ração, eu abato esse animal no pasto, nas águas. Na seca, como cai muito a quantidade e a qualidade de pasto, esse boi tem que ir pro coxo. Porque se ele ficar no pasto, ele tem que comer muita ração. E aí o custo dele sobe, fica muito próximo do custo do confinamento. Aí é melhor ir para o confinamento. E não é nesse caso que a integração lavoura-pecuária está dando um salto significativo hoje? Muito. Nessa seca? Só que qual que é o problema da integração lavoura-pecuária? Se eu for usar uma palhada de soja com rosiense, que nem é o caso, eu tenho um período para fazer isso. Porque depois eu tenho que devolver essa área para soja. Então quando chega lá para o dia 15 de setembro, aí eles já estão pedindo essa área de volta, porque tem que dessecar, tem que preparar para plantio. Então eu tenho que ter uma estratégia para que esse animal saia nessa época. Ou se dali, ele vai para o confinamento, que também é bom. Eu posso entrar com o animal mais jovem, mais leve numa palhada, passar pela palhada de soja, vamos falar assim, com um capim, e dali eu levo ele para o confinamento 60 dias para terminar. Diminui o prazo do confinamento. Diminui o prazo do confinamento, eu estou economizando, né? O custo médio cai. E agora, fechar a conta do confinamento, que é a grande pergunta aí. Como é que fica com esse boi barato, os insumos, embora a soja caiu bastante, milho caiu também, mas como é que faz para fechar a conta nessas bagunças de mercado todo? Eu falo assim, o pecuarista, ele vai ter que olhar para outras coisas, não só para o boi. Então assim, se eu for bom para comprar comida, porque existe também um ciclo com épocas melhores de compra, né? Então, por exemplo, insumos, o milho tem uma época melhor para comprar, que é às vezes na safrinha, que nem agora deu uma janela de compra, o pessoal está esvaziando o armazém para pôr soja, ofereceu muito milho no mercado, o preço caiu. Então, se eu souber comprar os insumos, o boi depois ele vai ser uma ferramenta para eu transformar esse insumo barato em dinheiro. Então eu paro de ver o boi só como boi, entendeu? Então assim, eu comprei polpa barato, comprei caroço barato, comprei milho barato e estoquei. Ele só vai transformar essa comida barata em dinheiro. Então é mudar a forma de olhar para o boi, entendeu? É olhar o negócio. O negócio como né? um todo, sim. O alimento que está ali, o estoque que você fez de ração, de insumos, ele vai ter que se transformar no seu produto. Como o cara do boteco da esquina vende a coxinha, você tem ali a sua soja, seu milho, sua polpa, seja o que for, para transformar em dinheiro. Por que o lavorista, ele paga um pouquinho mais num bezerro bom, às vezes até um pouco acima do mercado? Porque quando ele leva esse bezerro para uma palhada de soja, o custo dele é muito barato. Então eu com um sal aditivado ou pouquinho concentrado, eu ponho 1 quilo de ganho na seca. Então assim, ele consegue pagar um pouco mais, por quê? Porque o custo de produção dele é barato. Então não é olhar só o negócio do boi, é olhar 360 graus, né? Que é o nome do podcast. 360. Então assim, a gente tem que criar essa visão 360 de tudo, né? Dentro do confinamento, tudo que for.
Então, assim, diminuir minhas perdas, ser mais eficiente, comprar um insumo bem comprado, ter um controle, ter número. Então, tudo isso melhora a minha rentabilidade, né? Então, não é só comprar o boi bem comprado. Envolve um monte de outras coisas. O estoque de comida é algo assim que... Como é que você faz o cara que confina uma vez por ano, como você falou, mas geralmente na época da seca e tudo mais. O estoque é um negócio complicado. Ele não pode fazer muito para não reter muito capital, mas também não pode deixar faltar. Como é que mantém esse equilíbrio? Mas é assim, ó. A polpa cítrica, ela custava R$600. Hoje ela custa 1.200. Então, assim, eu ter comprado essa polpa e armazenado, eu posso pegar dinheiro com a agiota, pagar 3% ao mês e dar lucro. Porque eu comprei na hora certa, entendeu? Então, assim, é mudar a forma de olhar o negócio. Então, assim, eu tenho que começar o confinamento, eu tenho que estar com o meu estoque total de comida armazenada. Total. Total. Dos 100 dias, 90 Sim, dias, porque daí eu 60 estou dias. garantindo o meu custo nutricional. Não dá para eu ir no balcão toda semana e comprar preço do dia. Como é que eu faço um planejamento econômico de um negócio se toda semana eu vou e pago o preço do dia? Não tem atividade que dá lucro, né? Então, assim, o que a gente vê é que cada vez mais nós temos que ter pulmão de armazenagem nos confinamentos. A gente... O gado, a compra do gado é mais um adicional junto com tudo isso. Junto com tudo isso. Então, assim, quando a gente visita projetos fora do Brasil, o que eles têm lá? O preço do insumo não varia tanto durante o ano. A logística deles é boa. Se eu comprar uma carreta de DDG, ela vai chegar naquele dia, daquele jeito que eu quero. No Brasil isso é diferente. Então, assim, é legal a gente conhecer projetos fora do Brasil. Eu brincava antigamente, Rafael, Milena até briga comigo em relação a isso, que a vantagem da gente morar num país em desenvolvimento é que quando você vai num país desenvolvido, você está olhando uma bolinha de cristal com tudo que vai acontecer no Brasil. E você consegue antecipar ou se preparar melhor para aquilo. Então, assim, é mundial, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a cria migrou para as áreas onde não vai grãos. Então, ela está onde? Ou no extremo oeste ou no extremo leste, que chove demais e tal. Então, assim, no Brasil vai acontecer isso. Os grãos... Você acha que vai ter uma polarização Tem certeza, né? De atividade? Tem certeza. Não dá para você ter vaca em São Paulo. Né? Por quê? Primeiro, você precisa de escala e a terra é muito cara. Então, a gente tem que levar as vacas para onde a terra é mais barata. Vai ter um custo de produção menor, para a gente ter uma escala maior, né? E a gente conseguir sobreviver na atividade de cria. Não é fácil, né? Atividade de cria em São Paulo. Não, complicado. Terra de 100 conto hectare, né? Então, assim, tudo isso vai acontecer. Um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas vai acontecer. E aí, o que vai acontecer? Os confinamentos, eles vão se concentrar nas áreas produtoras de grãos, como já é nos Estados Unidos. E aí você fala o quê? Centro-Oeste. Centro-Oeste. São Paulo tem a vantagem que está próximo de muita indústria e muito consumo, né? Então, São Paulo vai continuar. A gente traz milho do Mato Grosso, de onde for, né? E viabiliza o negócio. Mas, assim, a tendência... Mas o custo de logística é muito caro ainda, né? Ainda sim. E nós não temos essa logística, né? De trem, por exemplo, que seria ferrovia, iria salvar muita situação aí. Então, assim, continuando o raciocínio, né? Então, nos Estados Unidos, os caras, confinamento de 20 mil boi, você olha o barracão dos caras, é pequeno. A estrutura de armazenagem é pequena, porque eles não precisam armazenar. Eles podem comprar isso durante o período. Porque a variação de preço é menor e a logística é boa. Ele não precisa armazenar isso em casa. Porque lá é assim, ó, todo lavorista tem a plantadeira, colheitadeira, tem silo, graneleiro, secador, propriedade pequena. Ele está preparado. Então ele colhe o milho dele, ele guarda dentro do colchão, debaixo do colchão dele, e vai vender na medida que ele precisa do dinheiro. No Brasil é diferente, nós não temos armazenagem. Então, quando entra a soja, precisa liberar o milho. Tira o milho do barracão, dos silos. Então, isso varia muito o preço do milho. E como é que seria a solução para essa questão de armazenamento?
é um incentivo de governo, sei lá, alguma coisa? Porque isso Não custa podemos caro. contar com isso, né? Não, né? Não. Então, assim, Porque hoje, para um produtor que tá aí começando a querer comprar um silo hoje, não é uma coisa barata, não é mas você fácil. tem o grão úmido. Você põe 1.500 sacos dentro de uma bolsa. Entendeu? Uma bolsa que custa R$ 1.700. Então, assim, nós temos O grão solução. úmido faz o quê? Você simplesmente põe água nele? Não, aí assim, ó, ou você colhe ele úmido, processa, põe Ponto de silagem, por inoculante. exemplo? Não, um Não. pouquinho para frente. Pra Ele tem frente, que estar com pouquinho. 35, mais ou menos, de matéria seca, de umidade, desculpa. Então, assim, ou você colhe ele mais úmido, processa, põe inoculante, ele vai fermentar e vai virar uma silagem só dos grãos. Uhum. Você trouxe o milho para dentro de casa, você armazenou 1.500 sacos dentro de uma bolsa. Em relação à silagem, o valor proteico dele é muito maior. Melhora um pouco, porque melhora a digestibilidade. Mas ele não entra como um volumoso. Ele entra como concentrado, vai tirar o milho grão. Então, Tá. em vez de eu usar o milho seco, eu vou usar o grão úmido ou reidratado ensilado. Aquela bolsa que eu já vi diversas É. vezes no seu Instagram lá. É, Quem quiser conhecer, inclusive, como é que é o Instagram? Maurício Lerro. Maurício Lerro, tá aí, eu vou botar aqui embaixo para já conhecendo. Mas você faz esse processo e depois ele entra dentro do confinamento. Ele entra substituindo o milho seco. Então, é uma forma de você armazenar sem grandes estruturas. Então, você não precisa ter um secador, um silo graneleiro dentro do confinamento. Você pode armazenar em bolsa ou em silo trincheira. Então, você trouxe o milho para dentro de casa. E aí, o resto, você tem que criar pulmão de armazenagem dentro do confinamento. Ou em silo trincheira, ou dentro de barracão. Aqui, barracão custa R$ 1.500 o metro quadrado. De construção. Um silo trincheira custa 400. Então, é muito mais inteligente eu ter barracões enxutos, porque eu vou usar no dia a dia, e armazenar fora do barracão o que eu preciso para um período longo, né? Porque essa questão de armazenamento que você me falou agora, me faz ficar imaginando. Você tem que criar artifícios. Esse tipo de assistência você dá nas fazendas para quem está começando ou quer melhorar o que já tem? Você faz isso? Sim, até surgiu uma demanda para a gente da estrutura física de confinamento. Porque nós estamos no dia a dia, a gente sabe o melhor lugar para carregar, o melhor lugar para fazer um barracão, a melhor forma de montar uma linha de coxo, quantos metros quadrados eu vou colocar por animal, qual que vai ser a área de chegada no coxo, qual a área de chegada no bebedouro, que é importante, que pouca gente fala sobre isso. Então, assim... de chegada? Área de chegada. A área de chegada no coxo de água. Então, assim, eu tenho que ter pelo menos 6, 7 centímetros por animal. No mínimo. Então, se eu tiver um bebedor com uma área de chegada pequena, vai fazer fila para beber água. Não posso. Acaba o rendimento. Então, assim, esses detalhes, acabou que surgiu uma demanda de trabalho para a gente para desenvolver projeto de confinamento. Então, por exemplo, eu vou montar um barracão na parte alta ou na parte baixa? Porque o vagão vai descer carregado e subir vazio. Eu economizo óleo diesel. Se eu faço o carregamento lateral, eu diminuo 2 manobras por insumo por carregamento. Então, assim, se eu faço um desnível no carregamento, eu diminuo o desgaste do hidráulico da pá carregadeira ou do trator. Então, assim, são detalhes dentro do chão de fábrica do confinamento que precisa ser planejado. Não dá para um engenheiro civil vir e fazer um projeto, um barracão. Ele não sabe o que é isso. Ele sabe fazer parede, agulha, telhado, mas ele não sabe como que eu vou usar isso e qual que é a melhor forma de eu construir esse barracão. O desenho, a arquitetura do negócio tem que ser de quem está no dia a dia, né? Então, assim, é legal isso, porque agora o pessoal antes fazia toda a estrutura errada, aí me chamava para prestar consultoria e você tem que conviver com aquilo. Eu vou mudar um barracão de lugar? Não tem mais como, né? Aí você vê o barracão feito embaixo, aí o vagão sobe carregado e desce vazio. Ou faz muito distante. Essa continha é muito significativa, Nossa, né? no dia a dia é muita diferença depois no final, cara. Não, imagina, é coisa pra caramba pra poder alinhar. Ou o cara vai lá e compra um vagão pequeno para tratar de muito boi. Ou ele compra um muito grande para tratar de pouco boi, né? Então, assim, toda essa mensuração tem que ser técnica. Né? Quantos metros cúbicos de vagão eu preciso para um confinamento de 1.000 animais, entendeu? Então, assim, quantos tratos eu vou fazer? Tem sabe que até 3 tratos eu consigo aumentar a eficiência. Acima de 3, muito pouco.
mas isso me gera custo operacional. Então, assim... A conta é muito minuciosa, né? Tem muitos detalhes para poder alinhar. Então, até o número de tratos que eu vou fazer, eu vou conseguir diminuir o meu operacional. Eu tenho acompanhado os eventos, que era o encontro dos clientes do Maurício, agora é a conferência Maurício Léo, e as palestras mudam de acordo com cada ano que passa. Eu falo, peraí, mas ano passado falou algo diferente no mesmo assunto. E é normal acontecer isso, é importante, né? Porque existe uma demanda de problemas, né? Uhum. Então, eu escolho os palestrantes e as palestras que vão ter no evento. Nenhuma palestra do evento é patrocinada, Uhum. tá? Então, eu escolho os palestrantes e as palestras do evento de acordo com a demanda que a gente tem no campo. Que assim, só eu falar um negócio, às vezes é um pouco mais demorado, mas quando mais pessoas falam daquela solução, aí essa informação chega mais fácil. E assim, nós vamos falar sobre o evento bastante ainda, mas, por exemplo, a gente falava em 12 metros, como é que era aquela história? 12 metros quadrados por animal. Continua isso aí ou já mudou um pouco? Depende. Eu estou numa área que chove muito, eu estou numa região que chove pouco. Você vai nos confinamentos onde chove muito nos Estados Unidos, é 50 metros quadrados por animal. Quando eu formei, era 14. E a gente sai da faculdade, 14 metros quadrados. Então, se eu tenho tanto de coxo, eu vou fazer tanto de fundo. Hoje, a gente pensando em bem-estar animal, né? A gente aumenta o fundo. O que custa aumentar 20 metros de cerca no fundo? Pouco, né? Então, a gente tem uma área maior por animal. Quando chove, faz menos barro, já que a cada 10 centímetros de barro, eu perco em eficiência em 10%. Tudo isso? Tudo isso. Então, assim, se eu tiver um animal com 10 centímetros de barro, é uma eficiência. Se eu tiver 20, é outra. Se eu tiver 30, é outra. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, a declividade do confinamento é importante. A área do curral é importante. Então, assim, uma coisa que você, acho que não sei se foi você que falou no dia, os mesmos 12 metros quadrados. Mas se numa baia eu tenho 150, mas eu fizer a mesma área, porém dividir ela no meio e colocar 80 em cada baia, muda o resultado também. Muda. Com os mesmos 12 metros por... Hoje eu uso próximo de 20. 20 tá? metros? 20 metros quadrados por animal. Aumentou? Aumentou. Por causa do bem-estar animal, o animal tem mais área para deitar quando chove, faz menos barro, porque o pisoteio é menor. Então, assim, o animal, ele é social, né? Então, ele cria uma cadeia social dentro do curral. Até um certo número de animais, eles lembram e eles vão diminuindo briga, trepação, essas coisas. Quando eu aumento muito a lotação do curral, eles esquecem da cadeia social que eles já montaram e eles começam a tentar definir cadeia mais vezes durante o confinamento. Isso mesmo estando adaptado para 20 metros por cabeça? Mesmo estando adaptados, porque aí, assim, é o número de animais que eu tenho naquela baia. Então, assim, ó, o que é melhor? Eu não sei se quem está em casa está entendendo. Não vai ficar mais apertado. É uma área maior. Com mais animais. Com mais animais. Em vez de ter 100 animais numa área maior, você como se rachasse no meio de 50. Sim. Só que aí eles definem a cadeia e eles vão ter menos briga, menos trepação, menos concorrência. Então, assim, a gente consegue ter uma eficiência um pouco melhor. Então, hoje, a gente faz os confinamentos, os currais, para até 120 animais. Por quê? Porque a pesquisa mostrou que até 120 animais a eficiência é melhor. Por baia? Por baia. Então, assim, se eu uso 3 animais por metro de coxo, eu vou fazer 40 metros de coxo. Para ter 20 metros quadrados, 18 metros quadrados, eu vou fazer entre 50 e 60 metros de fundo. Para eu ter eficiência, não aumentar muito o meu custo de implantação do confinamento e eu conseguir ter lotes mais uniformes, aí fica mais fácil você fazer a apartação por peso, por raça, por frame. Então, ajuda nisso. E eu sei que você chegou recentemente dos Estados Unidos, fez um passeio, né? Foi passear, mas você não foi para Disney, não, né? Nós terminamos em Orlando, mas não fomos no parque. Conta um pouco do que tá rodando atualmente dentro da pecuária nos Estados Unidos. O americano está vivendo uma fase muito difícil hoje na pecuária. Muito. Pior que a nossa. Verdade. Porque assim, ó, primeiro, eles não têm sucessão. A média de idade
do pecuarista hoje vem subindo, está próxima de 60 ou 70 anos. Eu não lembro a informação certinha. E a nossa aqui, como é que tá isso? Não sei, mas a gente ainda tem renovação, né? Né? A gente tem que preocupar. Eu me preocupo um pouco com isso. É o que eu falo, tudo que acontece lá, um dia vai acontecer aqui, né? Então, assim, a gente tem que ver os problemas que eles estão passando e antecipar a solução. E uma coisa que a gente vê muito, que é assim, né? O pecuarista chega em casa na hora do almoço, os filhos pequenos, ele senta na mesa e começa a reclamar da atividade. Porque boi não dá dinheiro, porque fazenda não dá lucro. Ele cria na cabeça do filho dele uma cultura que ele tem que ir para outro ramo. Então nós temos que mudar as atitudes nossas em casa e falar bem do nosso negócio, né? Verdade. Isso é importante. Então assim, nós temos que criar dentro de casa sucessor, não é herdeiro, é sucessor, né? Perfeito. Até o ano passado o Daniel Wolff falou muito bem sobre isso no evento, foi bem legal. Então assim, nós temos que começar a nos preocupar com isso. Aí, nessa última viagem, a gente viu isso lá de perto. Então, eles estão com problema... Eu te cortei. A média de idade do produtor rural lá, acho que é mais de 60 anos. Caramba, é muito grande. Muito alto isso. Então, assim, por quê? Porque não tem renovação. Então, eu não sei o que vai acontecer uma hora. Porque vai chegar uma hora que esse pessoal vai morrer e não vai ter quem continue, né, na atividade. Então, eles já estão passando por isso e é um problema sério deles. Eles estão no ciclo pecuário inverso do nosso. Eles estão na alta lá agora. Eles estão lá com bezerro batendo preço, recorde no quilo, porque também lá é por quilo, né? Então, assim, ágio batendo recorde de ágio em bezerro. Então, eles estão passando por uma fase difícil também lá na pecuária, no confinamento deles. Custos de insumos dele... Se está alto o preço, o peso do boi gordo lá também não está bom? Tá, preço, quer dizer. Só que eles têm pouco animal para reposição. Tá difícil comprar bezerro. Porque o bezerro tá caro. Porque o bezerro tá caro. Por que tá caro? Porque não tem, né? Porque é igual a gente aqui. Então, assim, o que nós vimos lá? Cada vez que o rebanho americano baixa pelo ciclo, ele não volta onde ele estava, ele volta um pouco abaixo. Então, o rebanho americano vem diminuindo. Para eles não diminuírem a produção de carne, o que eles fazem? Eles têm que matar boi cada vez mais pesado. Porque assim, se eu mato 1000 animais de 18 arrobas, mas eu vou fechar 800 animais e matar com 20 arrobas, eu produzir a mesma quantidade de carne, quase, certo, né? Então o que eles vêm fazendo há muitos anos lá? Eles vêm aumentando o peso ao abate dos animais. Então hoje assim, peso ao abate do macho, 26 arrobas. Então, assim, cada vez mais os animais têm que ficar mais tempo no confinamento para eu produzir mais carne com aquele mesmo bezerrinho que nasceu lá atrás. Entendi. Então, essa é a forma que eles acharam para manter a produção de carne com rebanho menor, né? E tá tudo bem. Só que com isso, o animal tem que ficar 1 ano no coxo. 1 ano? Eu fui em alguns confinamentos lá, que tinha animal de 480 dias no confinamento. Caramba! Parecia um porco gordo, enorme, né? Era um mercado de carne prêmio, que o cara matava wagyu, pagava por isso. Certo. Tudo certo. Mas quando você prolonga o tempo do animal do confinamento, você começa a ter problema de sanidade, pneumonia, e aí começam os problemas. A mortalidade deles é alta. Então, assim, isso vai gerando uma bola de neve. Mas isso ainda é muito subsidiado pelo governo deles, né? Então eles têm uma garantia e tal. Mas assim, você vendo esses problemas que eles estão passando lá, você tem que tentar antecipar a solução aqui. Então, e na tecnologia, você acha que a gente está bem próximo deles ou eles ainda estão com tecnologia muito na frente da gente? Não, hoje, o nutricionista brasileiro, ele tem muito mais desafio do que o nutricionista americano. Porque assim, ó, eles lá, a dieta deles é a mesma faz muitos anos. É milho, DDG, farelo. Então assim, é constante, né? Certo. E aqui não, uma hora nós temos casquinha de soja, outra hora é DDG, outra hora é caroço de algodão, aí não tem caroço, tem milho, no milho não tem. Então assim, o desafio nosso é muito grande. Tá? Então assim,
essa é a vantagem, né? Porque cria nutricionistas melhores aqui, né? Lá não tem muita... Volta lá atrás, você falou, tempos difíceis fazem homens fortes, né? Então, assim, esse desafio que a gente tem aqui é muito grande, né? Para você, que nem assim, teve pandemia, você tem que ficar reformulando dieta, porque falta isso, falta aquilo. Na época da greve dos caminhoneiros, cara, reformulava a dieta toda semana. Não, tá acabando tal coisa, tira, muda isso. Então, assim, o nosso desafio é muito grande. Mas isso é bom, né? Porque isso aumenta a nossa... Mas na parte de maquinário, de vagão forrageiro, toda essa parte de maquinário, eles estão na nossa frente ainda ou a gente já acompanha legal? Qual que é o grande diferencial deles? Processos. O americano é muito reto, né? Então o cara faz a mesma coisa todos os dias da mesma forma. E a gente não, né? O cara um dia trata de um jeito, outro dia do outro e trata... Então, essa é a grande vantagem que o americano tem hoje sobre o brasileiro. Os caras fazem rigorosamente as mesmas coisas sempre do mesmo jeito. Certo. Tá? Eles estão com um problema grande de mão de obra lá. Mão de obra também? Mão de obra, nossa senhora. Tanto é que assim, né? Eles fecham um pouco o olho para essa imigração que entra lá, porque o imigrante faz o serviço que o americano não quer fazer. Simples assim, né? Então, assim, o cara que está no trato, no caminhão, que está no dia a dia, o americano não quer fazer isso. Então, você vê muito latino nessa parte, muito mexicano, muito brasileiro. Então, assim, uma coisa legal que eu vi lá, Rafael, é que nas universidades, hoje tem muito brasileiro lá. Estudando professor, lá? Dando aula, fazendo pesquisa. Cara, muito brasileiro nas universidades. Na parte pedagógica mesmo. Na parte pedagógica. Que legal. Por quê? Porque até nessa área... eles têm problema com a juventude e não quer fazer. Que interessante. Então hoje, cara, nós temos muito professor brasileiro lá, super bem, sabe, bem colocado, e dando aula, e fazendo pesquisa. Isso é legal pra gente que vai lá, né? Você acha que num futuro aí pode haver uma migração internacional para lá, como brasileiros investindo para produzir, até por causa do que você falou primeiro, a questão da sucessão, né? Você acha que isso pode acontecer? Eu acho difícil, porque aqui tem muito campo para crescer ainda, né, cara? Nós ainda estamos engatinhando, tem muita área... Essas instabilizações do mercado, de política. Mas nós temos que começar a entender melhor isso. Entendeu? Eu acho que aí já começa a facilitar um pouco pra gente. O que eu sinto muito, e toda hora eu fico voltando no assunto, é nas questões das militâncias e extremistas em relação ao agronegócio brasileiro. Isso me machuca, eu acho que te machuca também. Né? E certas inverdades que são colocadas aí, mentira mesmo, que são colocadas, que a gente fica preocupado para onde vai parar isso, né? Que começa a funilar a gente lá na frente de uma maneira injusta. Mas o que nós temos que ter, Rafael, nós falamos pouco sobre isso, né? Sobre o que nós fazemos, na realidade. Então, assim, esse pessoal tem tempo. Eles ficam o dia inteiro fazendo isso. Falando, gritando, megafone. E nós estamos trabalhando nessa hora, né? Então nós temos que ter entidades que nos represente e fale mais sobre o que nós estamos fazendo. E o legal é que nós tivemos numa fazenda na Flórida, e ela tem várias estações medindo a produção de metano, carbono, medindo tudo. Eles estão chegando a alguns resultados lá muito interessantes. Então, assim, eles têm uma estação numa área de pastejo com gado. Certo. E tem outra estação numa área de pasto sem gado. Tem outra estação numa área que foi queimada, que regenerou. Então assim, é um investimento alto, cada estação dessa acho que é $80 mil. Só que eles estão conseguindo medir que aonde nós temos gado pastejando e o pasto renovando, o sequestro de carbono é maior do que no mato. No mato? Na mata. Na mata? Porque a árvore já está madura, ela não tem muita renovação, ela não faz tanta fotossíntese quanto um capim folha nova, que é mais eficiente. Então, por exemplo, se eu adubar um pasto e puser muito gado, fazendo muito pastejo, renovando planta, produzindo muito por hectare, eu estou sequestrando mais do que numa área degradada. Então, o que nós precisamos fazer é começar a mostrar isso.
Isso é o carbono neutro que a gente fala da É. carne, carbono neutro é isso. Então, assim, a gente olha um confinamento. Beleza. Mas e na área que eu produzi grãos, que eu produzi volumoso, que está sequestrando a área só do confinamento? Beleza, é uma coisa. A medição lá daria de um jeito. Mas se eu levar uma estação onde eu produzi o volumoso, onde eu produzi o grão, então, assim, compensa essa área do confinamento. O que nós precisamos é ter números e divulgar esses números para quem não entende. Aí você pega uma cantora que nunca pisou numa bosta e ela vai falar besteira para um monte de público que ela tem que também não entende nada. Então, o que nós precisamos é divulgar melhor o que nós já estamos fazendo. Perfeito. Divulgar aquilo que Mas nós não estamos tempo, que nós estamos trabalhando. Exato, é isso que eu falo. Eu não tô tendo tempo nem de parar em casa, cara, para poder, sei lá. É complicado isso aí, né? Porque quando tivemos a pandemia, que os carros pararam de rodar na cidade, né? Diminuiu enquanto a poluição nos grandes centros e os 200 e tantos mil boi que nós temos cabeça de gado no Brasil continuaram lá, né? E gerando o tal metano que se fala aí, mas porém, sequestrando através da própria vegetação que está ali. Então, essa compensação da área que tem gado para a área que não tem gado já é comprovado, ainda está em estudo? Já é comprovado. Só que eles estão finalizando esses estudos para começar a divulgar. Tem que ter o final, né, do trabalho. Estados Unidos hoje exporta gado vivo ou não? Eu acredito que não, Rafael. Eu não tenho essa informação precisa, mas eu acredito que não. Porque assim, ó, eles produzem muita carne de qualidade, o animal lá é castrado, mas eles fazem um promotor de crescimento, que a gente não faz aqui porque é proibido. Então, assim, eles produzem uma carne de qualidade, melhor do que a grande maioria do que nós produzimos aqui, e eles têm um mercado específico para essa carne. Então, assim, eles têm muito marketing, eles têm muita divulgação, e vão nas feiras e mostram para o mundo. Então, assim, e essa carne de qualidade ela é acessível ao consumidor final lá. Você compra em qualquer Walmart da vida, você compra uma carne lá para você fazer em casa, que a gente aqui tá tendo, se quiser essa qualidade tem que cair dentro de uma boutique onde o preço vai lá em cima. Mas assim, para eles produzirem essa carne de qualidade, eles são remunerados. Então eles têm as Choice, Premium, Select, então os tipos de carne de qualidade e cada uma tem uma remuneração diferente. Então tá bom, eu vou produzir um animal castrado, eu vou perder eficiência. Para isso, eu preciso ser remunerado. Qual a vantagem da castração? Ela vai depositar mais gordura, com peso à maturidade menor, então vai dar uma carne um pouco mais macia, um pouco mais bem coberta. Às vezes um animal que tem marmoreio vai produzir um marmoreio melhor. Então, assim... Agora, eu vi recentemente não vou me lembrar qual fazenda uma foto de uma carne de Nelore com um marmoreio tão próximo, ou talvez igual ao do Angus aqui no Brasil. Você tem acompanhado isso? O desafio de produzir marmoreio no Nelore é maior, né? Porque não é uma raça específica para isso, né? Você quer o marmoreio top? Wagyu, com Angus. Então, assim, o Nelore, ele é mais... O desafio de produzir marmoreio nele é maior. Então, mas essa propaganda que eu vi do Nelore com aquele marmoreio X lá... Animal castrado, com uma dieta diferente, o custo de produção muito maior. Não é só genética? Não é só genética. A genética ajuda, claro. Mas assim, o animal foi criado a pasto, essa vitamina A que ele tem armazenada no fígado por 6 meses, ela vai diminuir a marmorização, porque ela ocupa o mesmo sítio, né? Então, assim, o desafio de produzir carne marmorizada no Brasil com Nelore, que foi criado a vida inteira a pasto, é muito maior. Agora, eu estava perguntando sobre os Estados Unidos de ter a exportação de gado vivo. Como que você vê a exportação de boi em pé do Brasil? Você vê como um bom negócio ou ela pode comprometer a nossa necessidade de plantel no Brasil? O maior problema disso é que a gente está exportando um animal inteiro, sendo que ele podia ser industrializado no Brasil e criar empregos, né? Perfeito. Gerar imposto. Então, assim, tudo agregar isso, valor, agregar valor dentro do país. Quando você exporta o ferro
e depois você importa O carro o pronto? carro pronto, nós estamos gerando emprego em outros países, né? E o boi é a mesma coisa. Então, assim, lógico que é um animal que está saindo do Brasil, ele está deixando de ser confinado aqui, gerar emprego aqui, indústria aqui. Então, assim, o melhor seria industrializar ele aqui, né? Certo, mas na questão de comprometer alguma questão de falta de gado no Brasil, você não acredita nisso? No atual ciclo pecuário, não. Mas quando faltar bezerro, que esse bezerro ficar mais caro e que diminuir a oferta de fêmea para o abate, aí sim. Aí pode ser oneroso. Pode ser que ele vai diminuir mais ainda a oferta de animal para o abate, que ele está sendo exportado, aí vai subir mais E o preço lá em cima. É. Agora, fala-se aí numa arroba próxima a R$ 400 no futuro aí, você acredita nisso para 2025? É possível? É lógico, volta lá, ninguém tem bola de cristal. Eu acho difícil. Eu acho difícil. E até porque, Rafael, assim, quando a arroba do boi sobe muito, o negócio fica difícil. Porque a reposição sobe mais ainda, e aí cria-se aquele negócio. Não, eu vou vender um bezerro mais caro, porque a arroba do boi vai para tanto. Então, assim, cria aquela expectativa de alta e começa a inflacionar tudo que vem antes, né? Comida, reposição, e às vezes ela não chega naquele patamar, mas você já comprou um animal mais caro, e aí você fica com a bomba na mão e você vai rodar, às vezes, no prejuízo ou zerando, né? Então, assim, tudo que é em exagero é ruim. E uma arroba dessas ia refletir na mesa do consumidor um preço muito alto Com da certeza, carne. com certeza. Não seria muito bom para a economia, não. Não, com certeza não. Eu acho que tudo em exagero é ruim, né? Então... Agora, o evento, o evento Maurício Lerro, que começou lá atrás, vai pegar lá, é um evento... Vamos contar um pouco a história disso aí. Começou em 2000, você lembra agora o ano? Bom, tivemos uma pandemia que não teve, 2 anos, né? Nós tivemos uma pandemia, eu acho que o primeiro foi há 6 anos atrás. Esse é o quarto. Deve ser 2018 ou 2019. Eu também estou perdido na data aqui. Mas começou num encontro que você queria fazer com seus clientes, era só isso, para meia dúzia de pessoas. Engraçado, Rafael, que assim, eu virei para a Milena e falei, queria fazer um eventozinho só para cliente. Ah, beleza. Só para os confinamentos que você atende ali. Para os clientes nossos, né? 30, 40 pessoas. Aí fomos, alugamos uma sala para 50 pessoas e tal. E o mais legal disso tudo, Rafael, que as empresas parceiras, porque assim, eu não vendo vermífugo, mas eu indico o vermífugo que eu quero usar pelos resultados, eu não indico máquina. Então assim, mas a gente tem um relacionamento muito bom, né, com as empresas. E aí essas empresas começaram a nos procurar, não, a gente ajuda com tanto, a gente traz um palestrante, então assim, de 30, 40 pessoas, o primeiro evento deu quase 250 pessoas. Caramba. Então a gente alugou uma sala para 50, depois corremos, isso 30 dias antes do início, né? Nós começamos a organizar 30 dias antes, porque era pequeno, né? E aí as empresas começaram a nos procurar e vamos, alugamos uma para 100, e no fim alugamos a maior sala que tinha no hotel lá. E aí foi muito legal. Nós tivemos assim uma resposta, Rio Preto estava muito esquecido nessa área de evento, né? O evento é em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto. E aí foi muito legal, muito gratificante, porque assim, ó, o evento nosso, Rafael, ele não tem fins lucrativos. A gente não quer ganhar dinheiro com o evento. A gente quer o quê? Que a pessoa tenha informação de qualidade, faça um ótimo network, porque nós temos coffee break, almoço e tal, que todo mundo ali, né? Eu já fui em 3 dos 4 eu fui em 3. Então, assim, o que a gente quer é trazer informação para Rio Preto. Ponto. Então, assim, o valor que a gente cobra de inscrição é o valor do buffet. Entendeu? Então, a gente não quer gerar lucro com isso e esse é o perfil nosso. Então, a gente quer trazer informação de qualidade, quer trazer assuntos. Hoje, a partir do segundo, nós não temos mais palestra financiada por nenhuma empresa. Certo. Eu contrato os palestrantes que vão falar sobre o assunto que eu quero, porque eu acho que é a demanda dos problemas que a gente vê no campo. E eu acho interessante que o ano passado nós falamos, né, tivemos lá o Daniel Wolf, que falou sobre a sucessão
no agronegócio, Seleção da Pecuária, e que hoje você está falando que é uma realidade dos Estados Unidos. Você já via isso? A gente já via isso como um problema. Começou a pensar nisso aí de uma forma para colocar as palestras. Então a gente fala sobre silagem. Como é que tá? Se você quiser olhar a colinha, pode olhar. Então... Mas tem muita coisa bacana para esse ano. Já quero deixar a data aqui. Então o evento é dia 14 de março, né? 14 de março. Dia 14 de março. Quem quiser comprar, antes de você passar aí, como é que faz para adquirir o ingresso, o convite? No site nosso, que é Maurício Lerro, tem um link que leva direto na plataforma que está organizando isso pra gente e compra pela plataforma. Compra pela plataforma. Dá para dar um desconto para quem é da audiência do Agro 360? Não tem possibilidade? Nós vamos fazer um cupom para quem for na plataforma e puser, como é que você quer? Agro 360? Pode ser Agro 360. Quem puser lá Agro 360, nós já viramos lote, mas ele vai comprar no preço do primeiro lote. Então, beleza. Tá, já virou lote, então? Primeiro lote já virou. São só 400 pessoas, não é isso? É, limitado. A gente vai falar já toda a programação, mas só para deixar já registrado aqui, se você entrar agora no site mauriciolerro.com.br, vai para a área de compra lá, inscrição, e aí, se você colocar o cupom AGRO360, você vai pagar o preço do primeiro lote, ó. Vantajona. Bom, então como é que você desenhou para esse ano de 2024 esse evento? Tá. Aí o que nós fizemos? Eu peguei as maiores demandas de informação que a gente tem no campo e montei a parte da manhã uma sequência lógica das palestras, porque assim, ó, as palestras no evento não são palestras de 15 minutos, 20 minutos, é palestra de 50 minutos. Então o palestrante tem o tempo necessário para ele falar o máximo possível daquele assunto, né? Porque é horrível você ter pouco tempo para falar sobre muita coisa, né? Então dá para aprofundar um pouco mais. Então nós vamos começar com o Rodrigo Goulart, que ele é de Pirassununga. Ele vai falar sobre o desmame precoce e o efeito que isso traz na vaca que é melhor nutrida no terço final da gestação, nesse bezerro que ela vai desmamar lá na frente, que vai virar um boi para um confinamento. E que dá diferença, já é estudado isso, já tem resultado e ele vai mostrar isso lá. O desmame precoce... Visando a nutrição da matriz no terço final. Ah, tá. E esse bezerro que está no terço final da gestação vai virar um boi que vai para um confinamento e que nós vamos ter um animal melhor, que vai depositar mais gordura, vai depositar mais músculo. Então isso aí ele vai mostrar esse efeito. Legal. Só que nós não podemos esquecer desse bezerrinho que nós tiramos cedo da mãe. Então ele vai falar também sobre a nutrição desse animal que foi desmamado precoce. Nós não podemos matar um para fazer o outro, né? Exato, porque tá, o terço final que você está falando é que está no ventre dela. No ventre dela. Em relação ao que saiu mais cedo. E esse mais cedo a gente tem que saber o que fazer com ele. Com ele também. Então é legal porque tem uma sequência. Depois disso, o Flávio Rezende do APTA, ele vai falar sobre a recria intensiva, que tem tudo a ver com a sequência lógica da palestra do Rodrigo. E depois do Flávio Rezende, ele vem o César Borges, que trabalha num confinamento grande, e vai falar sobre o confinamento. Mas ele vai dar um enfoque nesse animal que veio da recria intensiva, que entra mais gordo, e que é um desafio grande para o confinamento, porque ele come menos, ele ganha menos. O que vem da recria. Que vem da recria intensiva, que não tem o ganho compensatório. Então o Flávio falou sobre a recria intensiva, então nós vamos produzir um boi magro melhor. E esse boi magro vai para o confinamento. Só que ele já está com score de condição corporal melhor. Isso é um desafio para o confinamento. Certo. Então, aí o Cezinha vai falar sobre manejo de confinamento, mas eu pedi para que ele falasse também desse desafio. Tudo comunicando uma palestra com a outra. Uma palestra sequência de informação da outra. E depois do almoço... O almoço vai ter carne, né? Vai, com certeza, não é frango. Porque é um erro, né? O quê? Num evento de boi, você põe frango no almoço, né? Você tem que pôr carne de boi, né? E como no evento de frango, vamos colocar carne de frango. Sim, de peixe, e assim por diante. Mas beleza. Depois do almoço, nós estamos trazendo um pesquisador brasileiro que está nos Estados Unidos e ele vai falar, o João Dória, ele vai falar sobre inteligência artificial no confinamento, que é um assunto que eu acho que é muito na demanda de hoje, né? Já está sendo usada a inteligência artificial aqui no Brasil? Já está sendo usado. Já está sendo usado.
Nós O estamos quê? Leitura de coxo? leitura de coxo, e além da leitura, reação dos animais ao primeiro trato, e aí tem um monte de outras coisas que a gente pode trazer junto, como tempo de ruminação, temperatura. Então, assim, hoje você põe um Tudo tênis, através da inteligência artificial, você põe um relógio, ele não mede batimento cardíaco, ele não mede quantos passos você deu no dia. Uhum. Então, isso nós conseguimos usar hoje no bovino, né? Uhum. O custo disso ainda é alto, mas a tendência é ficar barato. Isso hoje funciona como? Com câmeras de Câmeras, monitoramento? câmeras. Então, assim, aí não é drone, porque a princípio fazia isso com drone, mas daí você precisa de um piloto de drone ali, né? É. Então, as câmeras fixas, elas fazem a mesma coisa que o drone. Então, assim, vai ser bem legal. Então, nós vamos falar muito sobre essa inteligência artificial. A última palestra, que é do Shaker, ele vai falar o que nós temos que fazer para não ser substituído pela inteligência artificial, Olha, né? que bacana. Que na realidade a gente criou esse tema do Shaker, mas para criar essa, porque nunca vai Aliás, substituir. o Tony Shaker eu convidei para vir aqui para dar uma entrevista com a gente. Lá agora no evento vamos cobrar de agendar dele estar aqui. Ele é um fenômeno. Então, assim, a bola tá na tua mão agora, pra você trazer ele aqui no Agro. Bora. Então, assim, o Shaker, ele tem muito número, né? Muito. Então, assim, ele consegue trabalhar com esses números de uma forma leve, né? Porque é um negócio difícil, né? Você trabalhar com números de uma forma leve, e ele tem o dom para isso, né? Mas ele vai falar o que a gente tem que fazer até para aproveitar essa informação da inteligência artificial e ajudar a gente no gerenciamento do negócio, na tomada de decisão, né? Que é isso que nós temos que fazer. Deixa a câmera fazer a leitura de coxo, a gente pega essa informação e toma a melhor decisão no fornecimento do trato, né? Então, assim, uma palestra na sequência da outra, a gente criou esse clima, né, de desafio, mas na realidade não é um desafio. Ela não vem para substituir o humano. Ela vem para melhorar a tomada de decisão. E o feeling do pecuarista, acho que nada vai substituir isso. Não vai ter máquina para substituir esse humano, feeling. Né? Humano. Eu tive na Texas A&M há uns 2 anos atrás, que é no Texas mesmo, né? E a gente foi acompanhar a universidade, o que ela vem fazendo nessa parte de inteligência artificial. E essa foi uma das perguntas que nós fizemos lá. E o pesquisador falou, nada substitui o olho e a criatividade humana, né? Ela vai ajudar a gente na tomada de decisão. Sem dúvida. Agora, Maurício, como é que você vê o futuro da pecuária no Brasil? Enquanto estão aí muita gente preocupado com as questões políticas, econômicas e tudo mais, e principalmente no momento que a gente já falou muito sobre isso, sobre a questão de estarmos na baixa do ciclo pecuário, mas como é que você vê o futuro da pecuária no Brasil? Cara, o ciclo pecuário é um ciclo. Nós estamos na baixa e vamos passar pela alta. E daqui a pouco vai ter baixa de novo e vai ter alta de novo? Nós temos 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E o ciclo pecuário é isso. Tem uma hora que nós estamos no verão, que está tudo muito bom, mas tem uma hora que nós passamos pelo inverno, né? E entre os dois tem a primavera e o outono, que é um meio termo. Então, assim, a gente vai passar por épocas boas, épocas não tão boas, mas esse é um desafio para a gente, né? Da gente solucionar esses problemas da melhor forma possível para que a gente se mantenha na atividade. Porque assim, Rafael, tudo que os outros países não fizeram para manter florestas, mata ciliar, eles cobram do Brasil, né? Então, assim, florestas lá e produção aqui, né? Esse é o lema de alguns países. Exato. Né? Eles querem produzir lá e a gente fica só com floresta aqui. Então, assim, hoje a gente tem comércio de carbono, né? Que isso, eu acho que com o tempo... Você não acha que o comércio de carbono pode ser uma estratégia de alguém falar, daqui a pouco, falar, não compro mais, aí você transformou sua fazenda inteira numa floresta e começa a diminuir nossas áreas de produção? Não pode ser uma estratégia preocupante aí? Então, mas é assim, ó, como que eu vejo, tá? Ninguém vai deixar de produzir grãos e plantar mato. O que nós temos que fazer é valorizar o mato que nós já temos, né? Eu acho que é um erro a gente pensar que a gente vai plantar floresta onde produz grãos, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu vejo por esse prisma. Então, o que nós temos que fazer é ser muito eficiente na produtividade, na produção,
e tentar receber pelo mato que nós já temos, nós já zelamos, já pagamos imposto sobre ele, né? Uhum. Então, isso é um comércio, não sei se vai ter futuro ou não, mas existe, né? Mas assim, você anda no cinturão do milho nos Estados Unidos, você não vê mato, você não vê uma árvore. Eles plantam até na beirada do rio. Os rios são assoreados, tá? Uhum. E tá tudo certo. Nós fomos num confinamento uma vez, e aí nós fizemos uma mesa redonda com o dono do confinamento, era um casal. Ele falou assim pra gente: as informações que nós temos do Brasil é que vocês são grandes produtores de grãos, grandes produtores de proteína e que vocês desmatam. Aí eu, né? Jovem Sheldon, né? É. Quanto que você tem de mato aqui? Aí o cara, mas quando nós viemos a gente não tinha. Eu falei, por que você não planta? Não planta. Não teve resposta. Não tem resposta. Então assim, é muito fácil você escutar na mídia que o Brasil desmata, sendo que não desmata, né, da forma que eles estão falando, e cobrar da gente, mas eles não fazem também. Porque eles não vão tirar áreas de grãos para produzir mato, né? Ninguém vai fazer isso. E aí você fala assim, eu ando num carro elétrico. Beleza, mas eu uso energia vinda de uma usina a carvão, né? Que polui muito mais do que carro. Então assim, essa informação o cara da cidade não tem, mas ele anda no carro elétrico achando que ele está ajudando o planeta, né? Então, o que falta é divulgar essas informações. Uhum. Acho que isso é... E eu acho assim, o produtor rural, de uma forma geral, seja da agricultura, da pecuária, qualquer setor, é abençoado por Deus, né? A gente tem que ter orgulho. E toda vez que eu falo aqui sobre as questões de a gente se orgulhar do produtor rural, é o que eu peço encarecidamente para quem está em qualquer lugar do planeta agora, né? É uma profissão abençoada por Deus. Eu vou te falar uma passagem. Esses dias eu fui num cliente na Bahia. Dormi em Belo Horizonte. Tava descendo cedo no elevador. Tinha um pessoal, ser piloto, comissário, né? Uhum. Aí a comissária virou para mim e falou assim, eu tava de chapéu, né? Ela falou assim, você é do agro? Eu falei, sou. Parabéns, viu? Que delícia ouvir isso. Cara, é legal, é legal. É emocionante. E eu vejo assim, nos Estados Unidos, algumas experiências que a gente vê de placas na estrada, falando assim, cuidado, máquinas agrícolas passando por aqui. Putz, que respeito. E a máquina agrícola tem que passar pela estrada. Aqui estão multando, estão prendendo, estão criando documento, que eu não sei se isso aí tem verdade nisso ou não, criando certos impostos para o cara trafegar na rodovia. E aí eu falo para você que está aí em qualquer lugar do Brasil, você vê uma máquina agrícola passando numa rodovia, respeita. Ela vai levar comida para sua mesa. Coisa mais linda que é você ver na estrada um caminhão com a máquina zero em cima, né? Quer dizer que está comprando, que está investindo, que está melhorando, que está rodando. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. E quando a gente vê esse respeito, a gente tem que ter. E não vamos botar briga política de um lado ou do outro, não. Vamos defender o agronegócio, que eu acho que é a força do Brasil. A gente está vendo hoje uma tendência até na moda, né? Você viu recentemente aí, nos Fashion Week da vida aí, o pessoal voltando a usar o chapéu, né, na cabeça, voltando a colocar essa moda toda, porque eu acho que a força do agronegócio, que eu costumo dizer, sem essa camisa, sem nada disso aqui que está ao nosso redor, a gente vive. Mas sem comer a gente não vive. Vive não. Né? E vamos criar essa sucessão aí, Maurício. Vamos levantar essa bandeira e defender o agronegócio com unhas e dentes. Isso é o que nós mais fazemos, né? Né? O que nós precisamos é gritar um pouquinho mais alto. Mas gritar certo, a gente cochicha, né? A gente precisa ter... A gente cochicha, né? A gente tem pessoas maravilhosas hoje que estão nos defendendo, como acho que a Camila Teles está fazendo um trabalho maravilhoso, sou um fã do trabalho dela, e acho que ela está defendendo de uma maneira muito bacana, colocando a didática certa do que precisa ser colocado, e a gente tem que tomar cuidado e levantar a bandeira certa, achar uma maneira de defender e levar para as pessoas que têm orgulho, né? Então vamos ter orgulho. A gente é o maior produtor de grãos, de proteína animal e olha quanta coisa maravilhosa a gente falou aqui agora. E o legal, Rafael, é que assim, eu já fui chamado umas 3 ou 4 vezes para ir numa escola falar sobre a profissão de zootecnista. Que legal. Né? Porque é legal isso, né? As gerações saber o que é, né? A zootecnia, veterinária, agronomia. Então, assim, ali é a hora da gente fazer isso, né? Mostrar para essa molecada a importância do agronegócio,
de você fazer parte disso, né? De você ter a bênção, né, de produzir mais, com menos, com custo melhor. Isso não é... Outro dia eu estava indo um cliente meu domingo, minha filha falou assim, pai, mas você vai hoje? Mas isso não é castigo, né? Não. Isso é prazer, isso é diversão pra gente hoje. Exato. E a nossa área continua a mesma, né? A gente não está aumentando, não está desmatando para plantar. Não, nós estamos sendo mais eficientes. Mais eficiente. Cada vez no mesmo espaço, produzindo mais e mais. E o que você acabou de mencionar aqui que está acontecendo nos Estados Unidos, que é preocupante. E lá não tem um palmo a mais para crescer, né? Não tem. De pasto, de área de plantio, não tem mais nada para crescer. E você repara, Rafael, nas reservas, nos parques nacionais dos Estados Unidos, olha aonde é. Yellowstone lá em cima. É onde não vai grãos e pecuária. Então, assim, eles são muito espertos nisso, né? Então, ou é num deserto, ou é, entendeu? Como é o Grand Canyon ali, que lá não produz nada, só pedra. Então, né? Então assim, os parques nacionais não concorrem com a produtividade dele, com produzir grãos, com produzir carne. Então, assim, eles são muito inteligentes nisso. Nós precisamos ser um pouquinho mais também. Esse marketing deles aí que a gente precisava pegar um pouquinho disso, né? Nós precisamos evoluir um pouquinho nessa divulgação de informação correta. Exato. Bom, mais uma vez o convite para o seu evento, que mudou o nome, gente, eu esqueci de novo. Conferência. Quarta conferência. Quarta conferência, Maurício Lerro, 2024, dia 14 de março, eu vou estar lá também. Ele me joga no microfone lá para poder falar. Fabrício, mestre cerimônia. Mestre cerimônia oficial, Rafael. Você tem o dom da palavra. Que nada, é uma delícia estar lá, é um dia maravilhoso, um dia completo de informações. Então, se você quiser ir nesse evento, é dia 14 de março agora, em São José do Rio Preto, corre aí para adquirir seu ingresso e colocando o cupom AGRO360 vai pagar o preço do primeiro lote. Primeiro lote, perfeito. É isso? E só sem falar... porque são só 400 pessoas que participam, né? E sem falar que o show no final do Renato Teixeira, hein, cara? Falar disso. Cara. No final, o show do Renato Teixeira. Eu já cancelei todos os compromissos do dia 15. Que eu quero ficar esse ano, eu fico até o final, porque o evento é realmente maravilhoso. Faz um network fantástico, uma exposição ali de vários fornecedores, né, Maurício? Tem marcas, várias marcas, caminhonete, que mais? Tem trator. Trator, vagão, tem bastante coisa. O local é maravilhoso, então vale a pena. Faz a sua inscrição aí, que esse evento a gente vai estar junto lá. E vamos fazer o seguinte, se você estiver no evento, Maurício, e falar, eu vim aqui pelo Agro 360, nós vamos dar um presente pra você. Vamos dar o boné do Agro 360. Aí sim, aí ó. Vou falar, o Thiagão, já separam, quero saber quantas pessoas falam, eu vim pelo Agro. Aí vai ganhar um boné do Agro 360. Legal. Fácil. Só falta não ter estoque pra isso. É fácil. Pelo cupom, a gente consegue levantar o número de pessoas que fez inscrição com o cupom Agro 360. Olha que legal. Aí essas pessoas ganham o boné, tá? Tá bom, tá fechado. Então o Thiagão, meu sócio aí, já agiliza. Ixi. Mas, Maurício, quero te agradecer bastante por ter vindo. Você estava devendo fazia tempo, já que a gente estava combinando desde que a gente já está há 1 ano e pouco aí no mercado. E estou muito feliz e desejo muito sucesso. E conte conosco, o que você precisar, a casa aqui é sua. Eu que agradeço pela oportunidade, Rafael. É uma honra estar aqui com vocês. Que isso, a honra é nossa. Divulgar, né, o que a gente gosta de fazer. E convidar o pessoal para o evento, que eu acho que vai ser uma oportunidade legal de network, principalmente. Conhecimento, as palestras, que são palestras de 50 minutos, então traz uma informação legal. E o network, né, cara? Esse foi mais um Agro 360, conversando com o zootecnista, um fenômeno na pecuária brasileira, Maurício Lerro. Semana que vem, estamos de volta com mais um Agro 360 para você. Até lá.